Fiquei com outro e o meu ex ficou sabendo. Acho que perdi ele para sempre. O que posso fazer agora? A princípio, né? Se a gente for parar para pensar que ele é seu ex. Você não entra em detalhes aqui para mim, mas pelo que eu entendi, vocês terminaram. Ele terminou com você, ou você terminou com ele, enfim. Não sei quem terminou com quem aí. Mas vocês não estavam mais juntos. Então você ficou com outra pessoa. Não existe absolutamente nada de errado com isso. Ele não tem que gostar ou deixar de gostar, né? Se ele terminou com você, vou colocar algumas hipóteses aqui porque você não especificou aqui pra mim. Mas se ele terminou com você e você ficou com outra pessoa e aí ele chega pra você e fala assim, não, porque agora que você ficou com outro eu não quero mais voltar com você, na verdade, ele tá sendo um canalha, né? Não respeitando você, não deixando claro o que ele quer ou não. Talvez se ele tiver esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, ele não goste de verdade de você, ele gosta de ter você. E você não quer um cara do seu lado dessa forma, né? Que fique só mantendo ali você como uma segunda opção, como um plano B, como um plano C muitas vezes. Se esse cara, independente do motivo que for, vocês estavam brigando demais, você era muito ciumenta, o relacionamento estava desgastado, whatever, não importa o motivo. Se ele pegou e rompeu o relacionamento com você, ele tomou uma decisão e a decisão é não ter um comprometimento contigo num determinado momento. Então ele não pode querer te cobrar nenhum tipo de postura. Ele não pode querer que você não esteja com ele e continue presa, vinculada a ele. Você não deve absolutamente nada para ele. Você não deve absolutamente nada para ele. A gente não pode colocar o ex no lugar de atual. A gente não pode tratar o ex como se ele fosse atual. Ele se rebaixou nesse sentido, né? Ele que rompeu o relacionamento com você. Ex a gente trata como ex. Atual a gente trata como atual. E isso, gente, o que eu tô falando é uma lei sistêmica, tá? De equilíbrio das situações. Porque se você passa a tratar o seu ex como atual, você concorda que ele não tem motivo nenhum para voltar a virar o seu atual? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente quer tanto voltar com o cara que a gente continua fornecendo para ele os benefícios de estar em um relacionamento com a gente, porque a gente quer viver aquilo. Mas ele não tá nesse compromisso com você, ele não tá nesse comprometimento com você. Então, você tá dando para ele motivos para ele não voltar com você. Você tá desrespeitando uma lei de sistema, de equilíbrio, de posicionamento nas relações. A gente tem que ocupar o nosso lugar. Mesmo que você queira voltar a ser atual, não é bancando a namorada dele, fingindo que você continua num relacionamento com ele, que você volta. Essa não é a forma certa de fazer. Tá bom? Existem outras formas de fazer, a gente vai abordar bastante disso na jornada. Mas não é dando pra ele o bônus de um relacionamento com você, o teu comprometimento, a tua companhia, o teu beijo, o teu abraço, tudo de melhor que você tem, enquanto ele não precisa arcar com comprometimento, com responsabilidade nenhuma. Esse cara, ele tomou a decisão, então ele tem que ser homem o suficiente, maduro o suficiente para arcar com as consequências de te perder. Quando ele termina um relacionamento com você, ele corre o risco de perder você. Ele corre o risco de você ficar com outra pessoa, de você se apaixonar com outra pessoa, por outra pessoa, de você namorar outra pessoa, de você não querer mais voltar com ele. É o risco que ele corre, é a consequência que ele tem por ter tomado essa decisão. E você tem que colocar isso na mesa, tá bom? Então, se ele vira pra você e fala, talvez isso seja uma coisa da sua cabeça também, né? Às vezes ele nem falou nada. Às vezes você acha isso porque você acha que você devia alguma coisa pra ele. Estou te libertando agora, tá? Você não deve nada pra ele. A não ser que você esteja numa relação com ele. Quando vocês não estão mais, você não deve nada pro outro, tá bom? Então, tô te libertando disso. Agora, se esse cara vira e fala que não quer mais voltar com você por conta disso, aí você vira pra ele e fala, então, na verdade, agora quem não quer voltar com você sou eu. Porque você terminou comigo. Que direito que você acha que tem sobre mim? Que comprometimento você acha que eu devo ter com você? Sendo que você rompeu o relacionamento comigo. O que você acha que eu sou? Né? Olha a forma como você está me tratando. Entende? Se for isso, dê graças a Deus, então, que ele não queira mais voltar com você, porque é uma pessoa que te trata como posse, como objeto.
e não que realmente preza a tua companhia, e não que realmente quer estar com você pelo que você é. Se ele realmente gosta muito de você, ele vai ter medo de perder você, e aí sim ele vai querer voltar com você. Entende? É justamente o contrário, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado, amada. Eu consigo passar para a próxima sem precisar abrir de novo? Não consigo, né? Consigo? Não consigo. Poxa, gente, eu queria saber fazer assim. Seria até mais fácil. Tinha uma forma antes do Instagram fazer isso, mas agora ele não tá permitindo mais. Não vou tentar de novo depois. Vamos ver essa aqui, ó. A Bruninha comenta assim pra gente: ele continua me ajudando e sendo maravilhoso com meu filho e nossa bebê. Ele está com outra, e aí não coube o final da perguntinha dela. Ele tá com outra. Beleza. Quando você fala assim, ó, Bruninha, ele continua me ajudando e sendo maravilhoso com o meu filho e nossa bebê, ele ser maravilhoso com o seu filho e, né, com o seu filho, tratando o seu filho, tendo todas as responsabilidades de pai, isso é incrível, isso é maravilhoso, mas não diz respeito ao relacionamento de vocês dois. Isso não significa... Você falou com o filho, você não falou com você, né? Nessa sentença que você coloca aqui pra mim, você diz que ele continua sendo maravilhoso com o filho. Que bom, isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é o dever dele, né? A responsabilidade dele. Mas isso de jeito nenhum significa que ele gosta de você, ele gosta do filho. E quando eu falo gostar, talvez ele tenha um respeito por você, um carinho, né? Por você ser a mãe do filho dele. Agora, ele amar o filho que vocês têm, ele cuidar, ele zelar, ele ser um ótimo pai, é incrível, maravilhoso, mas isso não significa que ele tenha algum tipo de vínculo com você. Não confunda as coisas, tá bom? Até porque ele já tá com outra pessoa. Então, se ele tivesse algum tipo de sentimento, algum tipo de desejo, algum tipo de conexão com você, ele deixaria você saber disso, né? Ele falaria com você, ele não estaria com outra pessoa. A não ser que seja um rebote, mas mesmo no rebote, isso pode acontecer, você sabe, né, quando a pessoa gosta de você ou não. E aí também entra uma outra questão, que é as razões do término do relacionamento. Eu não sei por que vocês terminaram, como que foi, se foi desgaste, se foi ele, se foi você. Tem uma série de variáveis, gente. Vocês percebem que eu tenho que ficar fazendo hipótese aqui para responder vocês. E é claro que, de repente, a minha resposta vai ajudar muitas pessoas, mas não vai ser assertiva para outras. Por quê? Porque cada contexto é um contexto. Como que foi esse término, né? O que o cara falou, quanto tempo depois ele entrou nesse relacionamento, sabe? Uma série de... Como que é esse relacionamento com essa outra pessoa, como esse relacionamento começou e como ele está acontecendo, diz muito pra gente se é um rebote ou não. Então, eu não tenho muito como adivinhar, né? A única coisa que eu posso te falar aqui, dado essa sentença que você colocou pra mim aí, é sobre isso não significar que ele queira voltar com você ou que ele goste de você. Isso significa que ele é um ótimo pai. Isso é muito bom, porque infelizmente grande parte dos caras que terminam um relacionamento às vezes acaba, né, largando o filho, não cumpre com as responsabilidades. E isso é péssimo para a mãe, isso é péssimo para a criança, né? Muitas vezes a gente tem muito medo de uma separação, de um divórcio, né, de um término, por conta do nosso filho. Meu filho vai sofrer, meu filho vai ficar traumatizado, eu quero que meu filho tenha um pai e uma mãe que os ame. Então, ele continuar sendo esse pai amoroso é maravilhoso para o seu filho. Isso é muito bom, porque tira um pouco desse peso, dessa responsa que você tem muitas vezes de fazer papel de pai e mãe. Muitas mulheres acabam tendo que fazer esse papel porque o cara é um cretino e some, né? Caga pro filho. Então você tem que arcar com esse peso aí, né? Com essa responsa de fazer esses dois papéis. No seu caso, isso não é necessário, então isso é muito maravilhoso, mas não confunda as coisas, tá? Precisam existir outros sinais, outras variáveis, outras coisas que ele faça pra gente entender se de fato esse cara gosta de você, ainda tem um sentimento, se quer estar com você num relacionamento ou não. Tá bom? Até porque só gostar de nós, né, continuar gostando, nutrindo um sentimento não é o suficiente pra gente estar num relacionamento, né? Não é o suficiente pro cara voltar muitas vezes. Eu vi uma perguntinha que alguém fez parecido, até queria falar aqui a respeito disso. Vamos ver.
Ah, esse aqui eu já respondi, né? Da Aline. Acabei pegando sem querer aqui de novo. Olha, ele... Peraí, gente, deixa eu ver uma coisa. Não passa pra cima, não passa pra baixo. Ah, Instagram, você dificulta a minha vida assim, né? Porque eu não consigo saber qual perguntinha eu respondi ou não. Bom, vamos para essa aqui da Noemi. Essa aqui eu não respondi ainda. A Noemi coloca assim pra gente. Ai, gente, deixa eu dar um recadinho rapidinho antes da gente continuar. Hoje é Natal, né? Eu dei Feliz Natal para vocês aqui entrando, mas tem a questão também de que essa data talvez esteja sendo muito difícil, muito desafiadora para cada uma de vocês. E eu sei bem como o Natal pode ser desafiador, porque quando o meu relacionamento terminou, faltavam 15, 20 dias para o Natal, mais ou menos. Foi o primeiro Natal dentro de 4, 5 anos que eu passava com ele, que eu passei sozinha. E foi muito ruim, o pior Natal da minha vida, assim. E eu acabei tendo alguns comportamentos não tão legais, que não me ajudaram a fazer aquele dia um pouquinho mais leve. Eu não digo pra você que vai ser o melhor Natal da sua vida, que está sendo, né? E a mensagem que eu vou deixar aqui pra você hoje também pode ser replicada pro Ano Novo, tá? Apesar de o Natal já tá acabando, pega essa mensagem aqui e replica pro Ano Novo, porque vai dar na mesma. Ali no final das contas, essas datas mexem muito com a gente. E eu acabei não deixando esse dia mais leve, né? Enfim, eu sei que essas datas não vão ser as melhores da sua vida, tá bom? E tá tudo bem, se você aceitar isso vai ser mais tranquilo. Mas elas também não precisam ser horríveis e regadas a dor e sofrimento, chororô e lamentações. Você pode sim deixar esse dia um pouquinho mais leve e trazer uma profundidade que talvez você não esteja conseguindo fazer nesse momento, tá? Eu fiz um post no meu Instagram ontem, foi ontem ou foi hoje? Foi ontem. Foi ontem, dando algumas dicas para você lidar com essas datas de Natal e Ano Novo, tá? Para você trocar um pouquinho o seu foco e deixar esse dia um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais sereno e enxergando o amor onde de fato o amor está, porque o amor está na sua vida, você talvez só não esteja conseguindo enxergar isso agora. Então depois que a gente sair daqui, vai lá nesse meu post, tá? Dá uma olhadinha, lê, relê, salva, tenta colocar ele em prática hoje, tenta colocar ele em prática a semana que vem ou ao longo dessa semana, tá bom? Que eu tenho certeza que vai te ajudar, vai aliviar o seu coração, tá? Então fica essa dica pra vocês aí. Vamos para a perguntinha da Noemi, ela coloca assim para nós, ó. Terminamos o namoro, mas não consigo bloquear ele das minhas redes sociais. Como fazer? Amada, a questão não é nem só bloquear, a questão é o bloqueio é necessário? Qual que são as suas atitudes em relação às redes sociais? Porque o bloqueio pensa assim, ó, o bloqueio é uma atitude extrema, né? Tá numa escadinha de medidas que a gente precisa tomar quando a gente termina um relacionamento, o bloqueio talvez esteja aqui em uma das medidas mais hards, né, digamos assim. Só que não necessariamente a gente precisa ir direto para ela, a gente pode ir tomando algumas medidas menores aos pouquinhos. O que vai demandar, o que vai te mostrar que você precisa bloqueá-lo é o teu nível de equilíbrio emocional, né? E quanto você tem medidas impulsivas na sua vida ou não. Então, por exemplo, eu tenho alunas dentro dos meus programas, dentro do Reconstrua, né, principalmente, que é o meu programa mais completo e aprofundado, onde a gente, né, vai guiando ali, vai retomando de fato essas rédeas da nossa vida amorosa com um passo a passo estruturado, com o meu acompanhamento, enfim. Existem algumas alunas que elas não têm elas conseguem manter um nível de equilíbrio emocional mais forte, então elas não vão atrás de notícias do ex, elas não vão atrás dele no WhatsApp ou das fotos dele no Instagram, elas sabem o que tem que ser feito, né? Elas seguem o passo a passo e conseguem colocar em prática. Então, para essa aluna, para esse tipo de equilíbrio emocional, de nível de maturidade emocional, você não necessariamente precisa bloquear o cara. Às vezes o término foi tranquilo, às vezes você quer voltar com ele e não teve aquela briga horrorosa, né? Aquela coisa assim, ficou aquele clima. Não, foi tranquilo, foi suave. E aí, se você bloqueá-lo, aí sim você vai talvez estar gerando mais atrito para essa relação que você não quer gerar. Então, não é necessário, né? Tá tudo bem. A gente toma uma pequena medida ali, né? No comecinho da nossa escada, de não ir atrás de notícias, de deixar a rede social do cara pra lá, de fazer algumas outras coisas, enfim. E tá tudo certo. Agora, se você
Vai, checa as redes sociais dele de 5 em 5 minutos, não consegue, fica procurando, fica fuçando, foi lá no perfil dele, viu todas as curtidas, todas as meninas. Tinha uma aluna minha que ela olhava o número de seguidores dele, né? E todo dia ela se certificava de que não estava subindo. Aí ela via que estava subindo, ela ficava tentando ver quem que era a pessoa, ficava vasculhando a rede do cara. Meu, olha o nível de energia, de tempo que você está desperdiçando ali. Nesse sentido, o bloqueio é o remédio para você, entendeu? É a tua proteção, não é pro outro. Não é pro outro. É claro que se o cara é um embuste, fica te mandando coisa, fica vindo atrás de você enchendo o saco, né? Isso também ajuda nesse sentido. Mas a gente não bloqueia o outro para atingi-lo, para que ele veja, né? Para coisas nesse sentido. É uma medida de proteção para nós. Porque se você gasta tanto tempo e tanta energia assim focada na vida do outro, você não consegue ter esse tempo e essa energia na tua vida que é escasso, é um recurso que você não consegue aumentar. Você tem 24 horas no seu dia. Quando você acorda com uma bateriazinha assim, cheia de energia. Você não consegue aumentar essa bateria, a não ser que você faça as coisas certas. Só que perceba, quando você faz coisas para aumentar essa bateria, você está usando tempo. O tempo você não aumenta. Se você faz coisas para aumentar a sua energia usando o seu tempo, não te sobra tempo para fiscalizar as redes do ex. Esse é o ponto. Quando você usa o teu tempo, que não dá pra mudar, né? Você vai lá e fiscaliza tudo e fica de olho, tal, você gasta as suas horas e a tua bateria de energia desce, sobra quase nada. E aí, você não tem força, você não tem ânimo na sua vida pra fazer o que precisa ser feito pra se reconstruir. Quantas de vocês me falam, Gabi, eu sei o que tem que ser feito, mas eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho ânimo, eu não tenho saco, eu não tenho vontade. Por que será? Aí eu te pergunto, por que será? Porque o teu dia, assim como o meu, é igual. O seu dia, assim como o de todas as minhas alunas, é igual. Você acorda com a mesma bateria todos os dias. Você tem o mesmo número de horas. O ponto é que você faz um mau uso dessas horas. Você foca onde não vai resolver o seu problema, na vida do cara. Não vai adiantar. Você focar, você ver, não vai fazer com que ele siga a vida dele mais rápido ou menos rápido, com que ele comece um relacionamento com outra pessoa ou não comece um relacionamento com outra pessoa. A única coisa que esse tipo de comportamento te faz é continuar estagnado enquanto o cara provavelmente vai pra frente. Ele vai, faz, vive a vida dele, sai com outras pessoas e você tá aqui, ó. Então, vocês se separaram aqui, enquanto ele continua vindo pra cá, você tá aqui ainda. Você percebe que esse gap fica cada vez maior. Cada vez você vai se sentir pior e cada vez vai estar mais distante dele e cada vez mais esse cara vai te admirar menos, porque ele vê que ele tá, né, fazendo coisas que ele sente tal, e você tá exatamente naquele mesmo lugar. Então pensa nisso, para você mesma determinar o tipo de ação que você precisa ter. Não vou te falar o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que fazer. E a gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta. Se você não dá conta, né, se o estímulo, se o impulso é maior, eu recomendo que o bloqueio seja tá no topinho da escada, né? Mas às vezes a gente tem que chegar lá mesmo e tomar essas medidas para conseguir se reconstruir, tá bom? Então pensa nisso. Vamos ver a próxima, tem que chegar mais pertinho, né? Porque senão... Ó, a Camilinha mandou uma assim pra nós. O meu ex falou que não queria amizade, mas ontem mandou Feliz Natal. Ele pode ter mandado por respeito, né? Talvez vocês tenham ficado muito tempo juntos, aí ele achou meio estranho. Às vezes vocês terminaram há pouco tempo, né? Então, Natal, vou nem mandar Feliz Natal pra ela. Talvez ele tenha feito isso como uma compensação, sabe? Tipo, se coloca no lugar dele um pouquinho. Vamos fazer esse exercício, né? Sempre se colocar no lugar do cara pra tentar compreender o que ele tá pensando. Ele pode ter pensado assim, eu falei pra ela que eu não quero amizade, mas, cara, é de primeiro Natal que a gente passa junto, né? Eu também não quero que ela pense que eu sou um escroto, que eu sou um filho da puta, que eu não me importei com ela, que eu não me importei com a nossa história. Então, eu pelo menos vou dar um Feliz Natal. Ele pode ter pensado isso, tá? Mas aí, de novo, como é que você se sentiu com isso? Você criou expectativas no seu coração, você pegou esse Feliz Natal dele e usou como gancho para alimentar uma conversa entre vocês, para retomar um contato, isso te fez ficar mal, isso te fez ficar pensando mais nele do que se ele não tivesse falado nada. Esse é o ponto que você precisa analisar para tomar as suas medidas. Ele fez o que ele achava melhor, agora você vai fazer aquilo que você acha melhor para lidar com isso.
O Feliz Natal não significa absolutamente nada. Quer voltar comigo, não quer agora? Não, nada. Tá? Então a gente ignora esse sinal e faz aquilo que precisa ser feito para você conseguir reconstruir seu equilíbrio emocional. Gabi, não consegui lidar, fiquei mal. Pô, chega pra ele e fala, então, querido, já que você me falou que a gente terminou, que você não queria amizade e tudo mais, eu prefiro que você não entre em contato comigo, mesmo que seja Natal, mesmo que seja meu aniversário, mesmo que seja Ano Novo, tá bom? Reconheço que você fez isso pra honrar nossa história, agradeço, né, por isso e tudo mais, pela sua intenção, reconheço que a tua intenção foi legal, foi bacana, mas preciso que você saiba que isso não me faz bem. Então, vou pedir pra você, ó, é o primeiro nível da escala, você começa pedindo, você não precisa partir pro bloco, tá? Você começa pedindo, eu vou pedir pra você não me mandar mais, tudo bem? Me respeita, tô nesse processo, prefiro me afastar de você temporariamente. E aí, pode ser que esse cara entenda, tá bom? Às vezes o cara não fez por mal, e ele não vai te mandar mais. Ó, tá vendo? Não precisou de bloco aqui. Talvez precise, mas a gente tem que subir na escadinha aos pouquinhos, tá? Então eu recomendo que você faça isso nas próximas datas aí. O novo tá aí, né? Então fica a dica para o ano novo. Tá bom, meu amor? Uma mensagem da Bela aqui também parecidinha com essa temática de Natal. Acho legal a gente falar sobre isso, né? Ela colocou assim pra nós, ó. Ontem a minha ex-sogra mandou mensagem perguntando se eu tô namorando e disse que o ex tá chateado. Tá. Vamos pensar assim, ó. Que isso muda alguma coisa na sua vida? Isso faz com que vocês voltem ao relacionamento? Não. Tua ex-sogra provavelmente tem as questões dela. Vamos colocar no lugar dela agora, né? Ela talvez queira que vocês voltem. Ela talvez goste muito de você, né? Tem essa questão de quando a gente termina um relacionamento, a gente não termina um relacionamento só com a pessoa. A gente termina um relacionamento com a família dela e com tudo aquilo que a gente construiu. Então, vamos supor que você era super amiga da tua ex-sogra, ela te adorava, ela te amava e ela quer que o filho dela continue com você. Então, às vezes, por ela não ter essa consciência daquilo que é melhor para vocês dois, ela meio que se intromete na jogada, né? E vai falar com você para tentar reativar alguma coisa, mas ela não percebe que ela faz mal para você fazendo isso. Porque muitas vezes o filho dela ainda assim não vai querer voltar. Ele pode estar chateado, pode até ser, né, que ele esteja chateado, que ele esteja sentindo sua falta, mas isso muitas vezes não é o suficiente para a pessoa decidir voltar a um relacionamento. Não é, gente. E aí a gente pega esse detalhezinho, né? E começa a nutrir um monte de expectativa na nossa cabeça. Ai, meu Deus, ele tá chateado, ele tá triste. Então significa que ele ainda me ama. Então significa que ele vai voltar comigo. Não, não significa nada. Se ele for falar com você, né? E retomar essa conversa, falar que quer falar sobre o relacionamento de vocês, isso sim significa algo. Agora, o fato de ela te trazer essa informação não significa muita coisa e piora o seu estado emocional. Então, da mesma forma como eu usei essa mensagem na pergunta anterior aqui, né, pra você falar pro teu ex-companheiro não te desejar Feliz Natal, eu sugiro que você também tenha esse tipo de conversa, esse tipo de comunicação com as outras pessoas da família do teu ex, por exemplo, né? Pra você se proteger. E aí, existem formas e formas de falar. A gente não precisa ser dura ou precisa bloquear. A gente pode fazer isso de formas sutis, de formas leves, de formas amorosas. Isso que eu tô falando pra vocês aqui se chama posicionar limites. Limites são extremamente saudáveis para a nossa relação com a gente mesma e para a nossa relação com o outro. Os limites, inclusive, são essenciais para proteger o amor dentro de um relacionamento. Quando nós não sabemos impor não, né? Posicionar os nossos limites para o mundo, a gente não atende as nossas necessidades, a gente não fica bem, a gente não faz o que tem que ser feito, a gente não conquista nada. Inclusive voltar com ele se a gente quiser. Tá? Isso é tão importante que eu tenho um módulo, uma aula específica dentro do meu curso Reconstrua Amor para ensinar os alunos a fazerem isso. Então, o que você vai estar fazendo aqui é posicionando os seus limites para as pessoas que você ama. Se você ama a tua ex-sogra, por exemplo. Então, sugestão amorosa aqui de como fazer isso. Oi, tudo bem? Entendo, mas nesse momento a gente está separado e aí, se foi decisão dele, né? Por decisão dele, ele sabe o que é melhor para ele já é um adulto.
Eu acredito que não sou eu e nem você que temos que intervir, né? A gente tem que respeitar a decisão dele. Se ele realmente estiver chateado ao ponto de querer falar sobre o relacionamento, ele vem falar comigo. Mas acho que não cabe a nós ficarmos falando sobre isso, né, querida ex-sogrinha? Faz uma piadinha, dá uma descontraída, né? Aí você pode agradecer o Feliz Natal e tudo mais e finalizar com, olha, eu gosto muito de você, eu gosto muito da família, enfim, tudo mais, mas como a gente tá separado nesse momento, eu também tô passando por uns processos internos, né, querendo me reconstruir, enfim. Então, não gostaria que você levasse a mal, tá bom? Não é nada pessoal, mas nesse momento eu preciso me afastar de vocês. Então eu desejo um bom Natal, um bom Ano Novo, muita felicidade, muito amor. Mas vou precisar me afastar temporariamente. Gostaria de pedir para você não me enviar mensagens por enquanto, mas não se preocupa, tá bom? Quando eu estiver pronta, eu volto a procurar vocês. Ó que legal, dessa forma você tá deixando o caminho aberto, falando que não é nada com ela, nem com a família, nem nada, mas você está posicionando os seus limites na relação. E aí, de novo, gente, existem vários tipos de sogra. Existe a sogra que vai ser super legal e vai entender. Existe a sogra que não vai entender. E aí você vai subindo nos degraus. Com todo mundo. O que eu estou ensinando vocês aqui é impor limites, posicionar limites nos relacionamentos, tá? Então você pode fazer isso com qualquer pessoa, com o teu ex, com a tua ex-sogra, com a tua mãe, com a tua avó, com o amigo que fica trazendo informação do ex, tá bom? Pessoas que não sabem posicionar limites são pessoas que sofrem muito, porque elas confundem até onde elas podem ir, elas deixam os outros invadirem o território delas. E isso não pode acontecer. Se você quer ser uma pessoa saudável, se você quer se reconstruir esse relacionamento, você precisa aprender a posicionar os seus limites de acordo com as suas necessidades emocionais. E é claro que para isso você primeiro precisa reconhecer suas necessidades emocionais, né? Por isso que eu tô te convidando aqui a enxergar o que você sente em relação a isso, tá bom? Espero que tenha te ajudado, meu amor. Deixa eu ver aqui, gente do céu, tem muita pergunta. Vamos para a próxima. A Loja Lolita, é isso? A Loja Lolita perguntou assim para nós: Gabi, você já voltou com algum ex? Já! E não deu certo. No meu caso. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história na jornada, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu voltei com um ex e não deu certo. Por quê? Porque eu não mudei. Primeiro que eu voltei muito rápido, e quando um relacionamento termina, ele termina por coisas profundas, né, gente? A gente tem essa mania de achar que foi aquela briga que levou o relacionamento a terminar. Se eu não tivesse falado X, se eu não tivesse falado Y, se eu tivesse esperado tal coisa, o relacionamento não teria terminado. Gente, não. Isso é uma ilusão. Aquilo que rompeu o relacionamento foi apenas um gatilho de pequenas coisas que foram acontecendo ao longo de muito tempo. Um relacionamento não termina do nada, tá bom? Existem várias pequenas coisas, e aí coisas mais invisíveis, muitas vezes. As visíveis são quando a gente vê as brigas acontecendo, né? No meu caso, isso aconteceu, era visível, porque a gente brigava muito. Só que tem as invisíveis, quando as pessoas, o perfil das duas pessoas não é um perfil de brigar. No meu caso, era porque eu brigava. Então, a minha insatisfação eu falava muito, ele acabava não falando, mas rolava isso. Só que existe aquele relacionamento onde os dois não falam nada, onde os dois guardam pra si, né? Então, as brigas não acontecem, então não é visível pros dois ali, mas estão acontecendo desgastes internos que nós sabemos, nós sentimos, principalmente nós mulheres que temos uma intuição aguçadíssima. A gente sabe que algo de errado está acontecendo. Só que como você muitas vezes não tem o perfil de brigar, ou, não tô falando que você tem que brigar também, né? Mas como você não tem o perfil de se posicionar, você não sabe fazer isso, você guarda até que o negócio rompe. E aí rompe com uma única briga, aquele casal que nunca brigou, nunca falou nada, de repente acontece uma briga, porque essa briga aqui não é de agora, né? É daquele acumulado de várias pequenas coisinhas que foram guardadas ao longo de muito tempo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando esse término acontece, às vezes a gente tá desesperada para voltar logo, né? Só que não pra fazer o inventário do que realmente aconteceu. A gente olha só para aquilo ali, ó, para aquele gatilho.
Só que não é pra isso aqui. Você tentar resolver isso aqui não resolve o problema. Você precisa parar e olhar pra tudo que aconteceu. E essa olhada demora. A gente não consegue perceber isso de um dia para o outro. A gente tem que fazer um inventário de todos os momentos da relação, de tudo aquilo que, de qual foi o primeiro momento que as coisas pararam de funcionar. Quando que aconteceu, como que vocês lidaram. É tudo isso aqui que a gente precisa olhar para resolver, porque o problema tá lá atrás, tá na origem. Entende? Então leva um tempo para você fazer isso. Leva um tempo para você conseguir analisar tudo isso e se reconstruir, porque causa uma ferida o término, né? A gente fica muito machucada, então a gente acaba tomando muitas decisões e fazendo muitas coisas por ego ferido, por exemplo. E aí a gente só faz bosta. Então, quando eu voltei com esse meu ex, eu não fiz nada disso aqui, eu só olhei pra esse dado específico que era: a gente terminou por conta das brigas, porque eu brigava muito com ele por X, né? Eu tinha uns comportamentos meio explosivos e ele era uma pessoa mais acomodada. E aí me incomodava muito aquilo. Eu queria fazer um monte de coisa, eu queria viajar, queria tal. E ele, ai não, nunca tava bem, eu não tava afim, queria economizar. E aquilo me irritava demais, sabe? E aí eu comecei até a pegar um bode dele nesse sentido. E aí ele terminou comigo a primeira vez. Nesse primeiro momento eu tava completamente desesperada, carente, insegura. Então eu falei, pô, vou resolver isso aqui. O que é isso aqui? Eu preciso parar de brigar com ele. Eu preciso parar de gritar com ele, eu preciso parar, né? Preciso ser mais tolerante, preciso ser mais paciente. Então eu falei, vou resolver isso aqui, vou parar de ser essa pessoa. Vou ser a mulher que ele quer que eu seja. Porque eu sabia que também brigar não era legal, mas eu não entendi o porquê que eu brigava. Hoje em dia eu entendo. E não dava pra consertar. Dava pra consertar o meu tipo de comportamento. Mas o que fazia eu ter aquele comportamento era uma questão de valores diferentes, incompatíveis. E isso não dá pra consertar, porque ele valorizava coisas e eu valorizava outras coisas. E aí, né, naquela época eu não tinha maturidade nenhuma pra entender isso. Mas a gente voltou, né? Ficamos mais ou menos uns 2, 3 meses. No começo, quando a gente volta a um relacionamento, é aquele efeito lua de mel, né? Aquela coisa, ai, não, agora tá maravilhoso de novo. Você volta a sentir aquela sensaçãozinha do começo, gostosa, paixão, tudo é lindo, tudo é encantador. Você fica com aquela sensação de, nossa, agora vai, meu, ai, que delícia, voltou, né? Só que como você não entendeu o que de fato levou o seu relacionamento a ruir, aquilo começa a se repetir. Então, eu continuei, depois que passou aquele efeito lua de mel do comecinho, as coisas voltam, né? Porque é um relacionamento de longo prazo, de longa data, as coisas voltam a ficar do jeito que estavam, voltam pra rotina, os comportamentos acabam sendo os mesmos. Então eu voltei a me sentir muito insatisfeita. Eu voltei a ficar puta com vários comportamentos dele que pra mim eram inadmissíveis. E não deu outra, né, gente? 2, 3 meses depois, a gente tava de novo do mesmo jeito, eu brigando pra caramba, ele não falando nada, porque ele era aquela pessoa que abaixava a cabeça e ficava quieta. Só que o que ele fazia? Ele guardava. Então eu não tinha ideia do que estava acontecendo do lado dele. Eu achava que estava tudo bem, só que não estava. E aí teve um belo momento que ele chegou e terminou de verdade, assim, tipo, agora acabou, chega, tchau, mina, nunca mais. Com uma segurança que eu nunca havia visto na minha vida antes. E não quis mais saber de mim, naquele momento. Então, eu voltei, mas não voltei da forma certa, tá? É por isso que exatamente que hoje eu sei como a gente faz isso da forma correta. Como você volta um relacionamento e faz ele perdurar, porque não é só voltar por voltar é muito fácil. Eu conheço várias pessoas que terminam e voltam, terminam e voltam, terminam e voltam. Eu terminei, voltei e terminei de novo. Então não é isso, gente. Isso é um comportamento muito simples, muito fácil, muito rápido, quase imaturo, né? Infantilizado. O difícil é você fazer esse relacionamento voltar, fazer esse relacionamento durar, mas não só durar também. É fazer esse relacionamento ele ser melhor do que ele era. Porque também existem pessoas, perfil de pessoas, que conseguem suportar coisas durante muito tempo. Duas, que nem eu falei, eu era um perfil diferente do meu ex, mas duas pessoas que têm o perfil parecido com o dele, o perfil de suportar, essas pessoas elas conseguem suportar muito tempo. Então, são relacionamentos que muitas vezes duram, sim, duram tempo, né? Duram 2, 3, 5, 10 anos, mais às vezes. Só que não é porque ele dura que ele tá bom. Às vezes ele tá muito ruim.
muito insuportável, assim, né? Muito desgastado, muito chato, muito monótono. Mas as pessoas são o perfil de pessoa que consegue suportar por bastante tempo. Mas ele não tá melhor. O relacionamento não tá melhor, não tá leve. Você não tá feliz, você não tá realizada, você não tá preenchida nesse relacionamento. Então, não adianta. Você tá entrando numa prisão. A jogada é você conseguir melhorar esse relacionamento, né? Pra ser gostoso pros dois. Pra que ninguém tenha que ficar tolerando, suportando nada. Tem que ser um relacionamento de construção, onde os dois estão ali por escolha, porque escolhem estar juntos, porque um com o outro são melhores, né? Os dois em parceria são melhores do que sozinhos. Por mais que os desafios aconteçam, eles sabem que juntos eles são melhores. Por isso eles escolhem ativamente permanecerem no relacionamento, não porque eles estão tolerando alguma coisa. Entende o ponto? Então essa é a questão, tá bom, meu amor? Vamos ver a próxima. Chegar pertinho aqui. Tinha uma que até coloquei como título. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê, gente? Essa perguntinha aqui da AD Cris, eu coloquei aqui na tela só pra vocês saberem que a gente vai falar sobre isso na jornada. Tá bom, meus amores, tem alguns temas aqui que vocês colocaram que, cara, daria pra eu ficar falando aqui um dia inteiro, porque é muito complexo. Não é com uma perguntinha, eu preciso costurar vários assuntos para responder, tá? E esse aqui é um dos temas que a gente vai falar na jornada, os erros mais comuns que a gente comete no pós-término, para você não cometer mais, essas coisas que eu fiz, ó, que me levaram a todo esse ciclo catastrófico que vocês estão ouvindo aí, tá bom? Então vem pra jornada que vocês vão ficar sabendo. Cadê aquela que eu tinha visto? A Bia, ó, essa é a perguntinha que eu tinha visto, que eu tinha colocado como tema da live pra gente falar sobre ela. Como saber se ele ainda sente minha falta? A gente acredita que só o amor, que só o gostar, que só o sentimento é o suficiente pro cara querer voltar com a gente. Gente, não é. Quando ele te manda uma mensagem, né? Ele terminou contigo. Ele te manda uma mensagem, ou ele procura saber de você, ou ele visualiza os teus stories, ou ele pergunta de você para as tuas amigas, ou ele tenta cercar a tua família, né? Isso, por si só, já são pequenos sinais de que ele pode, de alguma forma, perceba as palavras que eu tô usando aqui, tá? De alguma forma, em algum nível, com alguma intensidade, sentir a sua falta. O ponto é, sentir falta é muito abrangente. Vamos colocar numa escala de 0 a 100. Existe 0 a 100, né, que ele pode sentir a sua falta. Esses sinais que eu coloquei aqui pra você agora, primeiro, né, mandar mensagem, cercar tua família, visualizar seus stories. Esses sinais, eles envolvem um baixo nível de esforço. É muito fácil. Ainda mais numa era de tecnologia que a gente está vivendo, onde você está na sua casa, sentado no sofá, ele pode estar com outra mulher, ele pode estar acabado de transar com outra mulher, tá do lado dele ali, ó. Ele pega o celular e te manda uma mensagem. Ele pega o celular e, né, curte uns stories. Vocês percebem como o esforço é muito, 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 muito baixo? Então, esse tipo de atitude, de comportamento, que pode indicar que ele, em algum nível, sinta a sua falta, é muito baixinho. Então, a gente coloca aqui no comecinho da escala, ó, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Até 10, 20. Só que esses sinais, como o nível de esforço e como o nível de falta que você faz para ele é muito baixo, existe, mas é baixo, isso de forma nenhuma vai ser suficiente para que ele tome a decisão de voltar com você. Para o cara tomar a decisão de querer voltar a ter um relacionamento com você, o nível de falta que você precisa fazer na vida dele precisa ser muito grande. Precisa estar nessa parte aqui da régua, né? Pertinho dos 80, 90, 100. E o nível de esforço que ele vai fazer aqui vai ser bem maior. Não é só mandar mensagenzinha. É o tipo de cara que talvez te ligue,
que vá bater na sua porta, que vá falar com você, né? Que vai te mostrar quando o cara, ele sente muito a tua falta, e é esse muito que vai fazer ele querer voltar contigo, ele vai dar um jeito de você saber disso, porque ele vai ter um medo danado de te perder. Então ele não vai correr o risco de você não entender a mensagem dele, ele vai se fazer claro. É o tipo de cara que bate na sua porta, né? Vamos supor que você não tá falando com ele nas redes sociais, e aí ele entendeu que, ele tá sentindo muito a sua falta, ele ficou com muito medo de perder você de vez agora. Ele vai, toca a tua campainha, olha no teu olho, fala, quero falar com você, vamos falar sobre o nosso relacionamento. Entende, ponta? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a autossabotagem. Ai, ele sentiu minha falta, ele mandou uma mensagem. Ai, ele me chamou pra sair. Gente, de 0 a 10, 10, 20, 30. E além disso, existe uma outra questão, né? Que eu sempre comento que o amor, o sentimento, o gostar, eles não sustentam o relacionamento. Eles são a base. Só que eles não sustentam. Quando meu ex terminou comigo, eu tinha certeza absoluta que ele gostava de mim ainda. Ele gostava. E ele entrou num relacionamento com uma outra pessoa, enfim, vou contar isso pra vocês também na jornada, mas eu sabia que ele não gostava tanto dessa menina quanto ele gostava de mim. Olha que louco isso, eu sabia, e eu sei até hoje. Eu sei, hoje, quando eu paro pra analisar a situação, eu percebo que é verdade. Eu, Gabriele de hoje, madura, né, depois de passar por tudo que eu passei, eu realmente continuo acreditando que na época ele terminou gostando de mim. Ele gostava mais de mim do que gostava da menina que ele ficou naquele momento. O ponto é, quando ele tomou essa decisão, ele percebeu que na vida dele, ele colhia muito mais benefícios, né? E aí benefícios pode ser uma série de coisas, gente. Pode ser benefício social, pode ser benefício econômico, pode ser benefício de status, pode ser benefício de uma vida mais confortável, de uma vida mais confortável até em questão de costumes, tá? No caso, só para exemplificar aqui para vocês entenderem melhor, lembra que eu tava brigando muito com ele, que eu falei com vocês? Porque eu queria fazer muita coisa e ele não queria. Eu tinha uma questão, e tenho hoje em dia, isso pra mim hoje ficou claro, mas de ser uma pessoa assim muito independente, no sentido de gostar de ter liberdade pra fazer as coisas, né? Então eu queria fazer um monte de coisa, viajar, tal. Não era essa pessoa que, essa mulher, o estilo de mulher que, fica em casa, que faz comidinha pro marido e tudo mais. Nada de errado com isso, tá bom? Só que eu não era essa pessoa. E ele era esse tipo de cara que gostava muito desse tipo de comportamento da mulher que tava com ele. Ele me cobrava um pouco disso e eu não aceitava. Então, quando ele entrou nesse relacionamento com essa outra pessoa era tudo que ele queria. Nossa, é uma mulher que tratava ele do jeito que ele queria, passava a camisa dele, fazia comidinha pra ele, era bela, recatada e do lar, não gostava de sair, não gostava de beber, era perfeita pra ele. De novo, não existe certo ou errado, existe aquilo que você se sente melhor numa relação ou não. Então, quando ele foi tomar essa decisão na balança interna dele, fora que ele no final do relacionamento, ele teve uns problemas com a minha família, assim, se desentendeu com a minha mãe, eu me desentendi com a mãe dele. Então já tinha todo um histórico ali também, né, de situações mal resolvidas, que ia dar um puta trabalho resolver. Essa pessoa era exatamente do jeito que ele queria, o estilo de mulher que ele queria. A família dele se dava super bem com a família dela, eles iam construir uma história nova, então não tinha esses traumas, esses vestígios do passado que ia ter que arrumar, que ia dar um trabalho do caramba, sabe? Então, quando ele foi olhar pra isso, por mais que eu sabia que ele gostava mais de mim, e não foi suficiente, ele não gostava tanto de mim assim, ao ponto de fazer o negócio acontecer. De ir lá, de resolver as coisas com a minha família, de me aceitar do jeito que eu era, não. Gostava, mas não gostava tanto assim, percebe? Então tava nessa escala aqui, do 0 até os 50, mais ou menos. Eu talvez fizesse falta na vida dele, sim. Só que ele optou estar nesse relacionamento com a outra pessoa, porque essa pessoa oferecia muitos outros benefícios pra ele, que na época valeu mais a pena. E de novo, não tem certo e errado. Ele é um fraco, ele é um cretino. Cara, ele fez a escolha que ele achou que ele tinha que fazer. Ele achou que ia estar mais feliz assim, provavelmente ele foi mais feliz assim. E tá tudo certo, gente. Percebe? Por isso que a gente achar que, então ele sente minha falta, então ele gosta de mim, significa que ele vai voltar comigo, é um grande engano. Não significa nada.
A gente não pode basear, moldar e guiar a nossa vida por esse tipo de questão. Entendem? Porque senão você corre o risco de, assim como eu, ficar muitos anos presa em uma expectativa, em uma esperança de um relacionamento voltar e esse relacionamento nunca voltar. Nunca voltar. E aí você perde a sua vida, o seu tempo, oportunidades, e aí vai culpar o outro. Se a gente toma essa decisão, a gente tem que arcar com as consequências disso, tá? Ele tomou a decisão dele quando ele terminou comigo, e ele poderia arcar com as consequências de me perder. Então eu também tenho que arcar com as consequências de ficar esperando por uma pessoa que decidiu não estar comigo. Se é assim eu decidi, se é assim eu escolhi por isso. Tá bom? Vou responder mais uma perguntinha e aí a gente encerra aqui, tá bom? E aí depois, muitas coisas vão rolar na jornada, hein? Não deixa de vir. Deixa eu ver. Legal essa perguntinha da Cris aqui. A Cris pergunta assim pra nós: é normal saber que o relacionamento te fazia mal? É normal saber que o relacionamento fazia mal, mas sentir falta? É comum, Cris, mas não é normal. Por que eu tô falando comum versus normal, né? Porque normal não é, né, gente? Isso significa que você tem uma séria dependência emocional dele e de um relacionamento. Então é tipo aquele ruim com ele, pior sem ele. Isso significa que você não é uma mulher que se basta. E tá tudo bem, porque você vai aprender a ser nessa jornada, tá? Que vai começar na segunda-feira, que vem no dia 4. Mas não é normal. Agora, por que eu falo que é comum? Porque a maioria das mulheres não se basta. E é por isso que eu trabalho com o que eu trabalho, gente. É por isso. Porque isso começou a crescer tão latente dentro de mim à medida que eu fui percebendo e olhando para a maioria das pessoas que repetiam os mesmos padrões de relacionamento que eu repeti no meu passado porque não se bastavam. Essa é a solução, né? É você se bastar. Que eu senti no meu coração de ter que trabalhar com isso. Eu saí da minha carreira do mundo corporativo para conseguir falar sobre isso, porque essa é a mensagem que eu acredito. Porque a maioria das pessoas tem uma necessidade absurda de ter um companheiro e muitas vezes cria vínculos em cima dessa pessoa. Às vezes a pessoa nem tinha, mas começa a criar vínculos e aí acaba se submetendo a relações indignas, tóxicas, muitas vezes abusivas. Às vezes a gente viveu um relacionamento abusivo e nem sabe que ele é abusivo. Quantas alunas entram no meu programa muitas vezes e falam: Gabi, foi aqui que eu descobri que o meu relacionamento foi abusivo. Porque a gente acha que é só quando rola tapa na cara, agressão física, agressão, algum tipo de violência psicológica, né? Abuso da pessoa de xingar mesmo, né? Esse tipo de coisa. Mas esse é o ápice, né? Também existe a escadinha do abuso. Existem muitos outros tipos de abuso psicológico muito mais sutis, muito mais disfarçados, que você passa a questionar a sua própria sanidade mental, que você passa a questionar o seu valor, que você passa a questionar se você realmente é boa do jeito que você achava que era. Então, muitas vezes você entrou nesse relacionamento, pode ser que você tenha entrado com uma autoestima legal, pode ser que nem entrou com uma autoestima legal, você já tava meio bambiando, né? Mas de alguma forma, você dentro desse relacionamento criou uma dependência extrema do teu ex-companheiro. Você não tinha outros pilares estruturados na sua vida, ou você largou esses pilares, né? Deixou de fazer coisas que você fazia. Então, você não tinha fortes amizades de vínculos, né? Com amigas, com amigos, com família, projetos na sua vida, um trabalho que te realize, né? Que te estruture e que te mantenha independente financeira, mas também emocionalmente, porque o trabalho também é e deve ser, ao meu ver, uma fonte de realização pessoal. Você não tinha nada disso, ou você foi abrindo mão por conta desse relacionamento. Então a tua vida começou a ficar completamente centrada no cara. Então você olha para aquilo e você fala: cara, é horrível, ele me fazia mal, ele me tratava mal, mas eu não tenho mais nada. Então eu prefiro ficar aqui, porque é onde eu conheço. Porque de alguma forma, a sacanagem do relacionamento abusivo, do relacionamento tóxico, é que por pior que ele seja, ele te traz algum benefício. Algum momento o cara te trata bem. Não é porrada o tempo inteiro, né? Não é maus tratos o tempo inteiro, não.
Existem esses momentos, mas existem aqueles momentos que ele faz você se sentir especial. Existem aqueles momentos que ele te dá carinho, que ele te dá amor, né? Vou colocar entre aspas, porque isso não é amor de verdade, mas é o amor que você conhece. É o amor que, de alguma forma, é aquilo que ele pode te dar e que supre um pouquinho desse vazio emocional que você tem dentro de si. Então, por esses poucos momentos, às vezes muito raros, mas que existem, você acaba aceitando muita coisa que deveria ser inaceitável, porque você mesma não sabe como criar esses momentos, criar esse amor, se abastecer, se preencher de amor por si mesma. Então, você acaba aceitando muito pouco do cara para não ficar sem nada. É por isso que acontece, tá? E é por isso que eu trabalho com esse movimento. É por isso que eu acredito, defendo e criei, idealizei esse movimento. Porque eu acredito que sim, nós devemos, podemos, merecemos viver relacionamentos maravilhosos. O ponto é, esse relacionamento ele tem que ser maravilhoso, entende? Porque senão não vale a pena. Quando a gente aprende a se bastar, quando a gente aprende a encher o nosso copo, a nos preenchermos, a gente não precisa mais aceitar esse tipo de situação. A questão é, eu tô tão bem que o cara que estiver do meu lado, ele tem que fazer eu me sentir melhor. Porque se não for pra ser melhor, eu não aceito. Entende? E é isso que a gente vai aprender. A gente vai começar a desenvolver na jornada. Tá bom, meu amor? Então é basicamente assim que funciona. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Foi uma live rapidinha pra gente responder algumas perguntinhas aqui de vocês, mas foi um aquecimento pra nossa jornada. Se você não se inscreveu ainda, eu convido você a se inscrever, tá? Uma semana de conteúdos completos, profundos e gratuitos que vão ajudar você a reconquistar o controle da tua vida amorosa depois que o teu relacionamento terminou, para que você possa ficar bem, independente de voltar com o teu ex ou não. Para que você passe a ser você a decidir se de fato volta com ele ou não. Para que você reassuma esse controle, que é o controle da sua vida e de mais ninguém. Tá bom? Então se inscreva, o link tá no meu perfil, nos stories, e eu te vejo na nossa jornada. Um grande beijo, gratidão por cada uma de vocês que tá aqui comigo. Feliz Natal para todo mundo aí. Lembrem do meu post que tá no feed para você conseguir fazer esses dias aí serem mais levinhos. Porque eu sei que não é uma situação fácil e eu já passei por essa situação de final de ano aí sem o ex também, tá bom? Então, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.